Como o rei se achava muito sensibilizado em sua aflição e bem convencido da maldade de seus parentes, não reprovou, de início, as palavras de Tirón. Mas, vendo que ele o apertava com brutal liberdade, sem se impor nenhum limite, começou a se inquietar. E, considerando o que ele lhe dizia mais como censura que como advertência, que a preocupação pelo bem-estar do rei o levava a dizer, perguntou quem eram os oficiais e os soldados que condenavam o seu proceder. Quando tomou conhecimento dos nomes, mandou colocar todos eles na prisão. Um certo Trifon, que era barbeiro de Herodes, veio contar em seguida que Tirón lhe havia pedido várias vezes para que cortasse a garganta do rei com a navalha quando lhe fizesse a barba, garantindo que ele seria muito bem recompensado e que poderia esperar, depois disso, qualquer favor da parte de Alexandre. Herodes imediatamente ordenou que prendessem o barbeiro e o mandou torturar, bem como a Tirón e seu filho, o qual, vendo o pai padecer os tormentos sem nada confessar e percebendo que a crueldade do rei não dava esperança alguma de que os aliviassem para ele também, disse que declararia toda a verdade contanto que os deixassem de torturar. Herodes prometeu que o faria, e ele contou que o pai, tendo obtido a liberdade de falar a sós com o rei, havia resolvido matá-lo e se expor a todas as consequências, tal o seu afeto por Alexandre. Essa declaração livrou Tirón dos tormentos, mas não se sabe se era essa a verdade ou se o filho falara daquele modo apenas para poupar o pai e a si mesmo de tantas dores. 720. Herodes baniu então de seu espírito qualquer compaixão que lhe viesse impedir de ordenar a morte dos dois filhos. E, não querendo dar lugar ao arrependimento, apressou-se em realizar a execução. Mandou então apresentar em público os 300 oficiais do exército cujos nomes haviam sido citados, bem como a Tirón, o filho deste e o barbeiro, e os acusou diante do povo, que se lançou imediatamente sobre eles e os matou. Quanto a Alexandre e Aristóbulo, o impiedoso pai os enviou a Sebaste, onde, por sua ordem, foram estrangulados. Os corpos foram levados a Alexandrion, ao túmulo de seu avô materno, onde vários de seus antepassados estavam sepultados. 721. Não é de admirar, talvez, que um ódio alimentado por tanto tempo tenha crescido até esse ponto, conseguindo afogar no espírito de Herodes todos os sentimentos da natureza. Pode-se duvidar, todavia, e com razão, se foi justa a condenação desses dois príncipes, os quais, tendo continuamente irritado o pai, obrigaram-nos por fim a considerá-los mortais inimigos, ou se não deveríamos atribuí-la à dureza de Herodes e à sua violenta paixão pelo poder, pois ele, quando se tratava de conservar a sua absoluta autoridade, não tolerava a mínima resistência e se achava no direito de não poupar ninguém. Talvez se possa ainda atribuí-la à sorte, que é mais poderosa que todos os sentimentos humanos e pode levar os homens a tais resoluções. Quanto a mim, estou convencido de que todas as nossas ações são preordenadas por uma inevitável necessidade a que chamamos destino, sem cuja ordem nada se faz no mundo. Mas é suficiente havermos tocado nisso de passagem, isto é, acerca do destino, que é muito mais elevado que o raciocínio pelo qual busquei a causa da morte dos príncipes, se ocorreu pela imprudência deles ou pela crueldade de Herodes. Todavia, como se pôde julgar pelo que encontramos escrito a esse respeito nos livros da nossa lei, não se deve crer que essa doutrina nos isente de qualquer participação nos acontecimentos, ou nivele de tal modo os diferentes costumes dos homens que exima de toda culpa os maus e os criminosos. Mas, voltando às duas primeiras causas de tão trágico e deplorável acontecimento, é verdade que se pode acusar os dois príncipes da ousadia que é comum aos de sua idade, ainda mais quando herdeiros do Fausto de um nascimento real, de haverem escutado demais as palavras dos que falavam em desabono de seu pai, de julgarem sem equidade as suas ações, de suspeitarem dele injustamente, de falarem com excessiva liberdade, de terem eles mesmos dado motivo para calúnias aos que observavam as suas mínimas palavras com o propósito ganhar a estima do rei.
Quanto a Herodes, como se poderá perdoar uma ação tão desumana e desnaturada como a de matar os próprios filhos sem ter conseguido provar que eles haviam atentado contra sua vida, privando assim a nação de dois príncipes tão formosos, hábeis em todos os exercícios, capazes de ser valorosos na guerra e que falavam com tanta graça, particularmente Alexandre, que não eram somente queridos de todo o povo judeu, mas também dos estrangeiros. E, mesmo que os tivesse julgado culpados, porque não se contentou em mantê-los numa prisão ou em bani-los do reino, uma vez que nada tinha a temer, nem dentro nem fora, garantido como estava pela poderosa proteção dos romanos. Que maior prova poderia ele dar senão a de se ter deixado governar pela paixão, demonstrando, ao ordenar a morte dos filhos, uma insuperável impiedade. O que aumenta a sua culpa é o fato de que ele estava já numa idade em que jamais poderia alegar pouca experiência para deixar ir tão longe uma questão. Sua falta teria sido menor se a surpresa de um atentado contra a sua vida o tivesse impelido imediatamente a cometer aquela ação, ainda que tão cruel. Porém, agir depois de tão grande demora e após tantas deliberações é indício de uma alma sanguinária e endurecida pelo mal, como o provaram os fatos seguintes, pois ele não perdoou nem mesmo aqueles a quem antes demonstrará amar sinceramente, embora pouco se tenha a lamentar por causa deles, porque eram culpados. Mas nisso se vê também a grande crueldade de Herodes. Livro 17, capítulo 1. Antípatro quer antecipar a morte do rei Herodes, seu pai, para reinar em seu lugar. Filhos que Herodes teve de suas 9 mulheres. 722. Embora Antípatro tivesse, pela morte de seus irmãos, feito um grande progresso em seu abominável desígnio de atentar contra a vida de seu pai, sua impaciência por reinar era tão grande, que ele não podia suportar os outros obstáculos que retardavam a realização de suas esperanças. Livre do temor de que seus irmãos viessem a dividir com eles o governo, ele se encontrava, no entanto, numa ansiedade maior ainda, pelo ódio que todo o povo lhe votava e pela aversão que tinha por ele os mesmos soldados, que são os únicos que podem sustentar o trono dos reis, quando sobrevêm os acontecimentos e as revoluções. Ele não podia atribuir senão a si mesmo toda a culpa dessa aversão geral por ele, pois ele mesmo a havia atraído sobre si, procurando a ruína de seus irmãos. Não deixava, porém, de governar todo o reino com seu pai, como se já estivesse de posse do trono, porque Herodes tinha nele a máxima confiança, e em vez de sentir horror pela sua traição para com seus irmãos, ele se lhe mostrava agradecido, na persuasão de que não era o ódio que ele lhes tinha, que o havia levado a agir assim, mas seu afeto por ele e o interesse que tinha pela sua conservação, embora a verdade fosse que se insurgia contra ele com tal furor, que não odiava somente suas pessoas, mas também por causa de seu pai, porque ele temia todos os que podiam descobrir-lhe a traição e opor-se ao desígnio que ele tinha formado de tirá-lo do mundo, para tomar o seu lugar. Mas como esse mesmo temor de ser descoberto e de não ter então maior inimigo do que seu pai, não podia acabar, enquanto ele vivesse, ele se apressava de levar a cabo a sua detestável empresa. Assim, tudo ele fazia com esse objetivo, para conquistar por ótimos presentes os principais amigos de seu pai e principalmente os que ele tinha em Roma, e mais que qualquer outro, a Saturnino, governador da Síria e seu irmão. Esperava também conquistar para o seu partido Salomé, sua tia, que então tinha desposado um dos maiores amigos de Herodes. Pois não havia homem mais fingido e mais astucioso do que Antípatro, nem capaz de enganar com pretexto de amizade. Mas como Salomé conhecia perfeitamente o seu espírito, foi-lhe impossível surpreendi-la, embora ele tivesse encontrado um meio de fazer que sua filha, viúva de Aristóbulo, tivesse desposado seu tio materno. Quanto à outra filha, tinha desposado Cales e ela mesma, continuando sua paixão por Sileu, queria ainda desposá-lo, mas Herodes a obrigou a se casar com Alexas e empregou para decidi-la isso o auxílio da imperatriz, que a fez saber que o rei, seu irmão, tendo jurado não amá-la nunca, se recusasse esse partido, ela não poderia tomar uma melhor resolução do que dobrar-se ao seu desejo. 723. Nesse mesmo tempo, Herodes mandou a princesa Glafira, viúva de Alexandre, de volta a Arquelau, seu pai, pagando de seus bens o que ela tinha trazido ao casamento, para eliminar todo pretexto de queixa.
ficavam 2 filhos daquele casamento, e Aristóbulo tinha deixado 3 de Berenice e 2 filhas. Herodes tudo fez para bem educá-las, recomendava-as frequentemente aos amigos, deplorava a infelicidade de seus filhos, rogava a Deus que seus netos fossem mais felizes e crescendo em virtude bem como em idade, eles lhe agradecessem o cuidado que tomava de sua educação. Deu como esposa ao filho mais velho de Alexandre a filha de Feroras, seu irmão, ao filho mais velho de Aristóbulo, a filha de Antípatro, ao filho do mesmo Antípatro, uma das filhas de Aristóbulo, e a Herodes, seu filho, que ele tivera da filha do sumo sacerdote, com a permissão que nossas leis nos dão, de ter várias mulheres, a outra filha de Aristóbulo. Seu principal intento nessas alianças era levar Antípatro a ter compaixão e ternura para com esses órfãos. Mas ele não os odiava menos do que havia odiado seus pais. E o afeto do rei por eles, em vez de lhe causar, punha-o, ao invés, em grave tristeza. Ele temia que, quando fossem adiantados em anos, se opusessem ao seu poder, com o auxílio de Arquelau, seu avô, e do tetrarca Feroras, do qual, se o projeto se realizasse, o filho teria desposado uma das filhas de Aristóbulo. Seu temor aumentava ainda, pela compaixão que o povo demonstrava por esses jovens príncipes, pelo ódio que ele sabia que lhe tinham, por ter sido a causa da sua infelicidade, e pela disposição em que ele o via de manifestar ao rei sua maldade, quando se apresentasse a ocasião e de lhe relatarem as astúcias e artifícios de que ele se servia para arruinar seus irmãos. Assim, para impedir que seus sobrinhos pudessem dividir um dia com ele a autoridade, nada havia que ele não fizesse para mudar a resolução tomada por Herodes com relação aos casamentos, e por fim ele obteve com seus rogos que lhe permitisse desposar a filha de Aristóbulo e que seu filho desposasse a filha de Feroras. 724. Herodes tinha então 9 mulheres, a primeira das quais era a mãe de Antípatro. A segunda era filha do sumo sacerdote Simão, e dela tivera um filho de nome Herodes, como ele. A terceira era filha de seu irmão. A quarta era sua prima irmã, e não tivera filhos nem de uma nem de outra. A quinta era samaritana, e dela tivera 2 filhos, Arquelau e Antipas, e uma filha de nome Olímpia, que José seu cunhado desposou depois. Arquelau e Antipas tinham sido educados em Roma, por um de seus amigos. A sexta, chamada Cleópatra, era de Jerusalém, e dela tivera 2 filhos, Herodes e Filipe, o último dos quais também tinha sido educado em Roma. A sétima chamava-se Padas. Dela tivera um filho de nome Fazael. A oitava chamava-se Fedra, e dela tivera uma filha de nome Roxana. A nova chamava-se Eupídia, da qual tivera uma filha chamada Salomé. Quanto às suas 2 filhas, irmãs de Alexandre e de Aristóbulo, que tivera de Mariana e que Feroras tinha recusado desposar, uma, ele havia casado Antípatro, filho de Salomé, sua irmã, e a outra, com o filho de seu irmão Fazael, como dissemos há pouco.